Estamos chegando aí na seção 6 do nosso RIDS, sobre punições disciplinares da gradação, conceituação e execução. Agora é a parte executória, né, do regulamento. Muito importante para todos os oficiais terem conhecimento da aplicação dessa parte executória, para não cometer erros, né? Eu sei que no início é um pouco difícil, tal, mas não é tão difícil assim. Tem que estudar, você tem que pegar o manual, estudar ele o máximo que você puder, porque isso já vai facilitar muito na hora de você observar fatos, presenciar fatos e aplicar o regulamento. Bem, o artigo 13º, a punição disciplinar, diz assim: a punição disciplinar objetiva a preservação da disciplina e deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade interna a que ele pertence. Então, o sentido de punir não é para fazer o punido sofrer, ser humilhado, não é nada disso. Quando um oficial une o seu subordinado, ele quer ajudar o subordinado a ter uma compreensão melhor dos seus atos, das suas atitudes, do seu comportamento, para que não volte a transgredir novamente daquela forma. No artigo 14, segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, as punições disciplinares a que estão sujeitos os membros associados da BUSF são em ordem de gravidade crescente. Então, começa-se com a advertência, né? Nunca foi punido, nunca aconteceu nada com aquela pessoa. Você vai lá na ficha dele, ou faz uma comunicação com o comando e tal, não tem nada dele anotado. Então, ele está num comportamento bom ou ótimo, e ele então pode sofrer ali a primeira punição é uma advertência, claro, sempre observando aquela classificação de grave, médio, né? Leve, médio e grave, e gravíssimo. Aí vem a advertência. Bem, depois vem uma repreensão. Depois vem a suspensão. Até que o membro pode ser excluído a bem da disciplina. Teve um caso recente de uma exclusão a bem da disciplina, que o elemento ele foi advertido, né, pelo fato ocorrido. Isso foi uma investigação iniciada pelo nosso presidente internacional, João Barbosa, que passou para o GSI. O GSI foi investigar, foi fazer os levantamentos necessários, criou-se um primeiro relatório, enviou-se para aquele que solicitou a investigação, que foi o comandante internacional. O CEL, até então, no Brasil, não estava envolvido, foi informado, lógico, mas não estava envolvido diretamente no inquérito. Por quê? Porque o caso foi pedido pelo presidente internacional. Aí foi comunicado ao presidente aqui do Brasil, e ele, então, o elemento de um determinado estado foi advertido. Ao ser advertido, o próprio comandante internacional fez a repreensão. Repreendeu o elemento, disse o que estava fazendo de errado e pediu-se a ele para que parasse com aqueles atos. O mesmo pediu um prazo para consertar o que havia feito, né? E que iria, então, fazer uma mudança ali de trabalho, de comportamento e de trabalho. Bem, passada a data em que ele havia prometido fazer uma alteração num determinado, vamos dizer que no uniforme dele, não fez, continuou produzindo vídeos e a gente observando que ele não havia feito aquilo que ele prometeu, então foi sugerido a suspensão dele das atividades. Foi comunicado a ele, foi dado o direito de defesa, ele respondeu ao comando por e-mail, até que meio que de forma insubordinada, até então que não teve jeito de negociar uma mudança ali no perfil do elemento, e aí foi feita a exclusão a bem da disciplina, né? Então veja que
até se chegar a uma exclusão a bem da disciplina, tem um caminho todo a ser tomado, né? Até o arrependimento do guerreiro, aí, até o arrependimento, o conserto, né, dos problemas. No artigo 15º fala da advertência, que é a forma mais branda de punir. Acho que agora nós vamos comentar cada uma. A advertência é a forma mais branda. Se adverte ali o elemento, faz-se uma admoestação, quer dizer, fala, conversa verbalmente, no canto, nada em público, ao infrator em caráter reservado ou ostensivo de acordo com a infração de suas condições. Então, até oriento aos comandantes para que não façam isso em público, não chamem a atenção do seu comandado em público, em forma de hipótese alguma, espere o momento certo para convidá-lo para uma sala ou afastado ali da tropa, e aí vai fazer a advertência. Em tom adequado, não agressivo, que ele possa compreender aquilo que está se passando para ele. Porque se você for agressivo, se você gritar com ele, se você humilhar ele, a mente dele não vai absorver o que você está falando. Só vai entender ali que está sendo humilhado e aí não vai ficar legal. E quando em caráter ostensivo, a advertência poderá ser na presença de superiores, não de subordinados dele, mas de superiores, ou no círculo de seus pares, nunca através de mídia social. Não use mídia social para repreender ninguém dentro da organização. Não coloque isso em aberto. Faça sempre isso de forma pessoal, documental, utilizando o e-mail da pessoa, tá? Ali, ou o próprio WhatsApp dela ali, que é pessoal também, mas nunca faça nada em rede social, comentário em rede social. A advertência, ela não constará das alterações do punido. Se for verbal, uma advertência verbal, não vai para a ficha, devendo, entretanto, ser registrado para fins de referência na ficha disciplinar individual. Quer dizer, não vai para as alterações. Porque qual é a diferença da alteração para a ficha, das alterações? As alterações é todo o seu histórico dentro da BUSF. Fica lá no Comando Nacional. Assim que você entra como membro, recebe uma ID. Lá, então, faz-se vamos colocar como uma ficha de alterações. Tudo que você fizer de bom ou de ruim será constado em suas alterações. Se você receber uma promoção, será colocado em suas alterações. Se você receber uma medalha de mérito, será colocado em suas alterações. Se você participar de uma operação de grande ou médio, grande porte, será colocado nas suas alterações. Então, toda a sua vida dentro da BUSF está ali. Agora, o que é a ficha disciplinar? É separada das alterações. A ficha disciplinar, ela é de caráter separado, porque ela só vai constar ali os seus atos disciplinares. Ok? Isso está entendido, né? No artigo 16, diz que a repreensão é a censura enérgica ao infrator. Ele está sendo repreendido. Feita por escrito e publicada em ata, e afixada em quadro de aviso da organização. Aqui está subordinado ou no site oficial. Essa já é pública, na plataforma exclusiva da BUSF. Está reservada a membros, podendo constar seu nome completo, número da sua ID, além da sua função administrativa ou operacional dentro da própria organização. Então, a repreensão ela é pública. Ela pode ser constada no site da organização, ela pode ser afixada lá na sede do grupamento onde ele pertence e colocada lá para que todos possam ter ciência do fato, né? E vai sempre na seção de ordem ali, disciplina ali, né? No artigo 17, a suspensão do elemento consiste, então, em um afastamento temporário, que pode ser de 30 a 90 dias do membro, tá? Isso das atividades, dos trabalhos, das atividades exercidas dentro da BUSF. Então, ele pode ficar suspenso 30 dias, 60 ou 90. Pode ser também 45, prorrogado por mais 45. A exclusão a bem da disciplina, que é a forma mais grave aí, ela consiste no desligamento do membro das fileiras da organização. Coisa que a gente lamenta muito quando acontece, conforme descrito no presente regimento interno, né? Isso também está no Estatuto da Organização.
A exclusão, a bem da disciplina, ela sempre será aplicada ou pelo CEL presidente da BUSF, no caso do seu país, né? O CEL ali no seu país, Brasil, Portugal, Angola. Falar nisso, me perdoe o povo de Angola aí, os comandantes de Angola, que lá no meu primeiro vídeo eu esqueci de citar a minha continência aos diretores aí, aos comandantes de Angola. Me perdoem minhas continências a vocês também. Então, sempre o CEL ali do país ali vai ser o responsável por aplicar a sanção de exclusão a bem da disciplina. Do comandante-geral de operações, no caso, né? Quando o transgressor estiver diretamente ligado, né, ali, estiver diretamente sob a coordenação dele, e depois de concluída a devida sindicância. Essa sindicância é quando a infração que afete a honra pessoal, o pundonor, quer dizer, esse pundonor, a gente fala de moral da instituição, né, do bom nome da instituição, ou do decoro, da ética social, e como repressão imediata se torna absolutamente necessário essa disciplina. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tá? Um exemplo. Vamos falar aqui de uma oficial mulher, oficial da BUSF. Ela aparece num vídeo numa rede social portando algum emblema ou uniforme da BUSF em situações vexatórias. Vamos colocar assim, vexatórias. Né? É grave. Vai ser chamada, vai ser orientada e tal, até ela consertar. Se ela continuar com esse comportamento, com certeza isso vai terminar numa exclusão a bem da disciplina, que vai afetar o decoro e a ética e vai comprometer o bom nome da instituição perante a mídia. Ok? Eu estou falando das mulheres, mas também cabe para os homens. Então, de repente, você aparece num vídeo lá no TikTok, no Instagram, usando um baseado, lá, uma droga lá, e você está com a camiseta da BUSF, como é que faz? Né? Então, você foi pego em flagrante cometendo um crime, e a polícia te pegou em flagrante e você está identificado como membro BUSF ali, como é que fica? É problemático isso aí. Estando associado no comportamento mau, se verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento, ele não tem jeito, é isso aí mesmo, então, como está prescrito nesse regulamento, muito provavelmente haverá exclusão a bem da disciplina. Também quando houver condenação transitada e julgada por crime que está caracterizado como hediondo ou doloso, segundo o processo penal ou Código do Processo Penal, contra a vida ou patrimônio comum de um civil ou militar, estando ou não associado, ainda inscrito nos quadros da instituição. Então, se houver trânsito em julgado de um crime que você responde há 10 anos, você agora é membro da BUSF. Houve um caso, também não vou citar nomes nem estado, mas houve um caso de um membro que até fui eu que indiquei para a BUSF e que, num dado momento, verificou-se que ele cometeu um crime, me parece, não lembro bem se foi uma tentativa de feminicídio ou se foi agressão à mulher, foi alguma coisa assim. E ele era um oficial BUSF. E eu tomei conhecimento disso e fui apurar os fatos. Apurei tudo, bonitinho e tal. O indivíduo foi preso, foi aberto inquérito, o Ministério Público aceitou a denúncia, levou ao juízo, ele foi condenado. Quando transitou em julgado, ele foi excluído da BUSF. Quando transitou em julgado, ele não tinha mais como recorrer, cumpriu uma pena lá, mas já foi solto e tal. Mas deu problema para ele. Aqui na BUSF deu problema para ele. A exclusão a bem da disciplina será definitiva. Isso no parágrafo 2º, tá, do artigo, vamos lá, 18, tá? Fala que a exclusão será definitiva. No artigo 19, essa exclusão a bem da disciplina é o desligamento definitivo do infrator feita por escrito. Ele receberá um comunicado publicado em ata, devendo ser fixado em quadro de aviso ou no site, tá, da organização, que aquele subordinado ali deve apresentar qualificação completa de membro associado ali, fulano, CPF tal, ID tal, cargo tal, posto tal, função tal, está excluído a bem da disciplina por motivos tais. Assina ali quem fez a exclusão.
No parágrafo único, a comunicação pública de desligamento, a bem da disciplina, somente procederá se a falta desse transgressor tiver cometido publicamente a instituição e seus membros. Se for um caso tratado de forma pessoal e particular, o oficial que comandou todo o inquérito poderá decidir que não será exposto publicamente essa exclusão, ok? Mas se for uma coisa aberta, pública, vai ser pública até o final, até a exclusão. O julgamento e a aplicação da punição disciplinar, já no artigo 20, devem ser feitos com justiça e serenidade, tá? E até imparcialidade. Não deve ser parcial. Por mais que você tenha, por exemplo, no caso de um problema disciplinar local, né? É muito comum, muitas vezes, um oficial não se dá com outro, ou o oficial não se dá com um subordinado, né? Um membro novo que chegou e tal, ali podem ter diferenças. Então, tem que haver imparcialidade para que o punido fique consciente e convicto de que aquela punição se inspira no cumprimento do dever, na preservação da disciplina e que tem em vista o benefício educativo dele e da coletividade. Aqui está inserido tanto dentro da organização como também o punido. No parágrafo 1º, diz que nenhuma punição disciplinar será imposta sem ao transgressor, veja bem, sejam assegurados o contraditório, ele tem direito ao contraditório, tem que deixar ele falar, tem que deixar ele se defender, tá? Tem que assegurar a ele a ampla defesa, inclusive o direito de ser ouvido pela autoridade competente, seja externa ou interna da BUSF, seja um delegado de polícia, seja um promotor público, seja um comandante oficial da BUSF. Ele tem o direito de ser ouvido, tá? Pela autoridade competente e sem estarem os fatos devidamente apurados. Quer dizer, tem que estar apurados os fatos e ele tem que ter o direito de defesa. Para fins de ampla defesa e contraditório, são direitos dessa pessoa que está sob inquérito interno, administrativo ali interno. Ele, primeiro, precisa ter o conhecimento de que está sendo investigado, está sendo apurado fatos de delitos cometidos por ele por denúncia. Então, ele tem que acompanhar todos os atos de apuração, ele tem que acompanhar o julgamento, a aplicação, o cumprimento da punição disciplinar de acordo com os procedimentos adequados. Então, tem uma escala que você precisa aplicar para que não haja depois que o punido diga que alguma etapa foi alçada, foi pulada e ele não teve direito de defesa. Então, ele primeiro ele precisa ser ouvido. Depois que ele é ouvido, então produz-se as provas. Obter cópias de documentos necessários à defesa. Ele tem esse direito de produzir documentos necessários para fazer a sua defesa. Ele tem esse direito. Ter a oportunidade, no momento adequado, de contrapor-se às acusações que lhe são impostas. Então, faz-se a acusação, ele toma conhecimento das acusações, prepara a sua defesa, consegue provas da sua defesa, ali, da sua inocência, se for o caso, né? Utiliza-se dos recursos lícitos cabíveis, então ele tem direito a usar testemunha, ele tem direito de usar documentos, ele tem direito de usar mídia, vídeos, áudios, ele tem esse direito, né? Adotar outras medidas necessárias aos esclarecimentos do fato, aquilo que ele achar necessário para a sua defesa, ele pode pedir para que seja usado. Ele precisa ser informado de decisão que fundamenta de forma objetiva e direta o eventual ou não acolhimento dessas alegações formuladas. Constituir um defensor, que pode ser institucional, pode ser dentro da própria organização, não precisa ser advogado, mas uma pessoa que ele confia para ser o seu defensor institucional, para que represente a ele junto ao inquérito aberto ali de investigação, desde que ele não seja membro envolvido nos fatos. Quer dizer, a pessoa que vai defendê-lo não pode estar envolvido nos fatos. Pode ser um conhecido dele dentro da organização, mas tem que estar fora dos fatos. No parágrafo 3º desse artigo 18, poderá, após a determinação da sua exclusão como membro, solicitar junto à presidência da BUSF, no Brasil, aqui no caso do Brasil, foi em Portugal, Angola, no Canadá temos uma representação lá, ela vai abrir lá o grupamento depois. Então, ele pode, junto à presidência da sua corporação,
para que seja instaurada uma Assembleia Geral Extraordinária, para que ele possa ter o direito de recorrer a essa medida de exclusão, mas isso só pode ser feito diante de uma Assembleia Extraordinária, para que possa ter o direito de recorrer a esta medida, sendo a mesma o órgão máximo decisório da organização, não cabendo mais recurso após essa decisão. Então, veja bem, vamos explicar isso aqui. O elemento todo o processo foi legal. Ele foi ouvido, deu-se direito a provas, deu-se direito à defesa, e no final chegou-se à conclusão de que ele deveria ser excluído da organização. Foi expulso, a bem da disciplina. Já sacramentou lá, pá, expulso. Aqui no parágrafo 3º do artigo 18 não está dando o prazo. Vamos ver se mais à frente tem um prazo. Mas ele pode recorrer a uma Assembleia Geral Extraordinária solicitada por escrito ao presidente nacional, que seja chamada a uma Assembleia para que ele apresente novamente a sua defesa e faça um pedido a esta Assembleia para reconsiderar a exclusão à bem da disciplina dele. O que a Assembleia decidir está decidido. Se ela decidir que deve ser anulada a exclusão, o Conselho que fez toda a apuração e decidiu pela exclusão respeitará a decisão da Assembleia. Se a Assembleia decidir que não, que ele vai ser mantido excluído, não há mais recurso. O último recurso é a Assembleia. No parágrafo 4º, a exclusão a pedido ou afastamento temporário difere da exclusão à bem da disciplina. Então, veja bem, se o elemento pede para sair é uma coisa, ou se ele pede afastamento temporário, também é diferente de exclusão à bem da disciplina. Ele não está sendo excluído porque cometeu o delito. Ele está pedindo para ser excluído, ou então ele está pedindo um afastamento temporário. Pode ser solicitada pelo membro associado a qualquer tempo. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu entrei na busca em 2020. Mas por algumas situações, por algumas divergências, e veja bem, nada com o Comando Nacional, que sempre me tratou com toda a educação, com todo o respeito, mas foram problemas internos, problemas dentro do meu território de atuação. Eu resolvi pedir o afastamento, a minha exclusão dos quadros de membro da busca em 2020. E retornei agora em 2024. Depois de 4 anos eu retornei. Então, está aí cumprido o artigo 4º. Né? Foi aceito o meu pedido, eu fiquei afastado durante 4 anos. Eu nem pedi afastamento temporário, eu pedi exclusão mesmo do quadro. E voltei agora em 2024. Tá? Então, está aí o artigo 4º. Quando isso acontece, não há uma proibição do excluído de regressar aos quadros. Foi o que aconteceu comigo. Eu não fui excluído a bem da disciplina, eu solicitei o meu desligamento. Então, não houve empecilho para que eu retornasse. Claro que quem me fez o pedido para retornar consultou o CEL presidente aqui no Brasil. E depois de uma reunião, depois de um consenso, abriram as portas para que eu retornasse. Bem, a punição disciplinar, no artigo 21, a aplicação da punição disciplinar deve obedecer a algumas normas. Não é feita de qualquer maneira. Essa punição disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infração dentro dos seguintes limites. Então, ela tem que ter uma proporção. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. Você não pode escolher como será essa punição e aplicar. Não. Tem que levar em consideração alguns fatos. Então, vamos lá. Para a transgressão leve, então você aplica uma advertência. Para uma aplicação média, você dá uma repreensão. Para grave, você dá repreensão, suspensão ou desligamento. Agora, para gravíssimas, geralmente a aplicação é a exclusão à bem da disciplina. Mas eu também posso dizer aí, pode haver uma suspensão temporária de 90 dias? Pode. Para que seja melhor apurada a situação? Pode. Mas no caso de gravíssimas, aí o manual recomenda a exclusão à bem da disciplina. Ok? No ponto 2 do artigo 20, a punição disciplinar não pode atingir o limite
máximo previsto nas alíneas do inciso A deste artigo, quando ocorrerem apenas circunstâncias atenuantes. Então, essa punição disciplinar não pode atingir o limite máximo previsto nas alíneas do inciso A. Por quê? Vamos lá no inciso A para dar uma olhada? Para a transgressão de advertência. Por quê? Porque senão depois você fica sem ter como aplicar novas punições, se for o caso. Ok? Então, tem que ter cuidado na hora de aplicar. Quando ocorrerem circunstâncias atenuantes, então, por exemplo, você já aplicou a advertência, mas, de repente, no processo, houve atenuante. Aí, havendo atenuante e agravante, ela poderá sair de advertência para uma outra punição acima, que podem ser aplicadas. Então, por isso você não pode, numa transgressão leve, aplicar a pena máxima. Você tem que aplicar a pena mínima. No decorrer do processo, se houver atenuantes, aí você vai reaplicar a punição ali com uma situação maior. Por uma única transgressão, não deve ser aplicada mais de uma punição disciplinar, porque senão você corre o risco de punir várias vezes e ter que aplicar diversas sanções e, às vezes, por duas transgressões leves, você excluir a pessoa. Então, só pode punir a pessoa por aquela transgressão uma vez, não duas nem três, uma vez. Ninguém pode ser punido duas vezes. Tá? Essa aplicação, ela não exime o punido da responsabilidade civil, legal ou criminal perante o órgão da Justiça Estadual ou Federal. Ele cumpre aqui a punição dele dentro da organização, mas se o crime é civil ou criminal fora também da esfera da busca, ele vai também ser punido lá na esfera do Ministério Público, depois do inquérito policial. Na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, coisas diferentes, separadas, como por exemplo, datas diferentes, motivos diferentes, pessoas diferentes, a cada uma deve ser imposta a punição disciplinar correspondente. E elas vão se somando dentro da ficha disciplinar do membro, e aí o risco é dele sair de um comportamento bom, que é o inicial dentro da BUSF, ou ele sobe para comportamento ótimo ou excelente, ou ele desce para o comportamento mau, né, irregular ali ou mau. Então, quer dizer, ruim ou mau. Então, cometendo infrações em escala, vai dar problema lá na frente. E quando ele chegar no comportamento mau, a próxima transgressão já vai ser passível de uma suspensão grave, gravíssima, até uma exclusão. Havendo conexão, agora, veja bem, vamos supor que o cara foi punido, o membro foi punido por uma transgressão de agressão a um membro da BUSF. Daqui a 3 meses, por vingança, raiva, ódio, ele foi lá e cometeu outra agressão contra uma pessoa ligada a este membro que ele agrediu agora. É um crime quase que continuado. É o que está dizendo aqui. Crime de conexão. Então ele continua cometendo o crime. Isso aí é problemático. Se for de menor gravidade, será considerado como uma agravante da transgressão que ele cometeu lá atrás. Entendeu? Então, acho que é assim. Resolveu o problema? Acabou. Tem que ficar resolvido ali e acabado. Não pode ficar de atos de vingança, nem fofoca, nem difamação. Tem que acabar. No parágrafo 1º, a Assembleia Geral, junto ao presidente da BUSF e à diretoria executiva, o Comando Geral de Operações, o presidente internacional, nas áreas das suas competências, poderão aplicar toda e qualquer punição disciplinar a que estão sujeitos os associados da BUSF, seja administrativos, operacionais, pertencentes aos quadros da organização, da ativa ou até mesmo da reserva, desde que em acordo com o presente regulamento. Então, o Comando Superior da BUSF pode impetrar qualquer punição, qualquer elemento ali no julgamento. No parágrafo 2º, quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, tomarem conhecimento da transgressão,
compete a punição ao que estiver de patente mais elevada. Então, eu sou oficial comandante, mas tem um inspetor. Aí eu estou punindo uma pessoa por uma transgressão e o inspetor também está lá punindo a pessoa por uma transgressão. Cabe ao inspetor que está acima de mim ir lá e terminar o serviço, né? Dar a punição, calcular a pena, aquela coisa toda. No parágrafo 3º diz que, na hipótese do parágrafo 2º que a gente acabou de ler agora, se a autoridade de maior nível entender que a punição disciplinar está dentro dos limites de competência do oficial de menor nível, comunicará este entendimento à autoridade de menor nível, devendo esta participar daquela solução adotada. Quer dizer, o de maior patente poderá dizer para o de menor patente, fala assim, não, a sua punição é o suficiente. Eu abro mão de aplicar uma sanção maior. A sua já está suficiente. E acatar a decisão, vamos dizer, de primeira instância. Aí o de segunda instância diz, não, a punição que você deu aí está boa. No parágrafo 4º, quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição disciplinar a aplicar está além do limite máximo que lhe é autorizado, então se o inspetor achar que eu passei do meu limite ao aplicar a sanção, então ele vai solicitar à autoridade superior, com a ação sobre o transgressor, uma aplicação de punição devida, quer dizer, corrigir a aplicação da punição. Tá? Então, o superior vai dizer para o que está embaixo, fala, corrija essa punição aí que ela está um pouco elevada, ela está um pouco para cima. No artigo 22, a punição disciplinar aplicada poderá até ser anulada, relevada ou atenuada pela presidência da organização, pelo presidente internacional ou comandante-geral de operações, pelo CEL, e, para tanto, compete, quando tiver apenas conhecimento de fatos que recomendem este procedimento, devendo a respectiva decisão ser justificada e publicada em ata. Então, se você comunica ao comando maior uma decisão e ele entende que pode anular ou atenuar aquela punição, então o Comando Nacional vai ficar com a última palavra. E no artigo 23, a anulação da punição disciplinar consiste em tornar sem efeito a aplicação da punição. Tá? No parágrafo 1º do artigo 23, a anulação da punição disciplinar deverá ocorrer quando for comprovado ter havido injustiça ou até uma ilegalidade na aplicação. Tá ok? Bem, no parágrafo 2º, a anulação poderá ocorrer nos seguintes prazos: em qualquer tempo, circunstância, pelo seu presidente ou pelo conselho. Bem, ainda sobre o artigo 22 do nosso Código Disciplinar, a anulação poderá ocorrer nos seguintes prazos. 1. Em qualquer tempo e em qualquer circunstância, pelo seu presidente, ouvido o Conselho da Presidência no todo ou em parte, ou a diretoria executiva da BUSF, ou o comandante-geral de operações. 2. Até 1 ano a contar do início do cumprimento da punição disciplinar pela autoridade que o aplicou. Então, ele tem 1 ano para recorrer daquela sentença final ali que deu a sua exclusão. Isso no artigo 23. Eu falei 22, mas não é 23. No artigo 24, diz aí: a relevância de punição disciplinar consiste na suspensão do seu cumprimento e poderá ser concedida quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a sua aplicação, independentemente do tempo a cumprir. Então, de repente, essa punição, ela poderá ser, o tempo dela poderá ser suprimido em algum tempo, em algum período, se a gente percebe que se constatou que a medida que foi tomada já
já surtiu o efeito necessário, né? Então, pode ser aplicado aí também. Já no artigo 25, a atenuação da punição, a gente está falando aí de atenuação, de anulação, consiste na transformação dessa punição proposta ou aplicada em outra menos rigorosa, quer dizer, atenuar a punição em si, se assim for recomendado ao interesse da disciplina e da ação educativa do punido. Então, eu espero que você tenha compreendido essa parte da seção número 6, da 6ª sessão aí, do nosso regulamento interno disciplinar. Na seção número 7, vamos tratar do comportamento do associado da BUSF. Vamos falar aí do comportamento. Como deve ser esse comportamento, como ele deve se comportar, se portar diante de autoridades, das pessoas, de civis e militares e dos próprios companheiros de organização. Então, até já, vamos para o vídeo 7 daqui a pouquinho.